Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos tendo um dia... Acho que o inverno está começando a mostrar a sua cara, né? Tá ficando frio, tio. Mas graças a Deus, a gente não tem medo do frio, né? O crente não pode ter medo do frio, nem do calor, né? A temperatura não pode nos afastar de Deus, né? Então, Adilson, bota para mim o quadrinho aqui, por favor. Tá bom, irmão. Eu vou precisar do meu quadrinho. Eu vou tentar não ser longo, né? Para a gente poder entender essas coisas aqui. Eu quero que vocês vão comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 17. Mateus 13. Uma parábola bem conhecida. Na verdade, aqui é a explicação da parábola, né? Que vai me dar uma base para o que eu estou tentando falar aqui. Mateus capítulo 13. Sabe que as parábolas, elas são... Jesus, ele falou... Tá ótimo, meu irmão. Tá ótimo. Aqui, todo mundo consegue enxergar? As parábolas, elas são uma grande... É uma maneira muito boa de nós entendermos como que Jesus se comunicava com o povo, né? E como ele conseguia esconder as coisas para uns e revelar para outros, né? E ele sempre fez isso, né? E ele continua fazendo essa mesma coisa hoje, né? Ele continua revelando, abrindo os olhos de alguns e cegando os olhos de outros. Não está muito perto do outro, vai dar uma microfonia. Tentar fazer aquela transmissão boa, né, para os irmãos poderem ouvir. Então, as parábolas de Jesus, elas falam muito disso, né? E essa daqui é uma das poucas parábolas que Jesus explicou. Então, eu quero entrar em alguns pontinhos ali com vocês para nós irmos para nós entendermos, então, um ponto que eu quero chegar aqui, que hoje acho que eu vou conseguir entrar nisso aqui com vocês. Mateus 13, no verso 10. Quantos acharam, digo amém. Amém. Então vamos ler. Diz assim: E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então Jesus disse: Vou revelar para uns e não vou revelar para outros. Jesus disse isso. Eu não tenho o que fazer, irmão. Se tu é um pré-ordenado por Deus para ser uma daquelas pessoas que Jesus diz: Vem cá, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Então tu vai ser bem-aventurado, tu vai ser uma pessoa especial na terra. Agora, se Deus não vai revelar para ti, não adianta. Por mais que a gente se esforce, não tem como, né? É como Mombrana nos ensina. Devemos pregar o evangelho para que todo mundo seja salvo, toda criatura. Mas a gente sabe que nem todo mundo vai ser salvo. A gente deve orar por cada enfermo para que eles sejam curados. Mas nós sabemos, nem todo mundo vai ser curado. Entende? Então, assim é a revelação da palavra.
Então vamos continuar aqui, mas aí tu presta atenção aqui. Para de ser o crente que, mas então é por isso que... Não, para com isso. Para com isso, não deixa eu bravo contigo no começo do culto. Não. Seja o crente que, então é para mim, então. Então a revelação é para mim, então. Eu sou aquele que ele chamou de canto e disse, a voz é dado. Conhecer. Entende? Vamos continuar aqui a leitura. Porque aquele que tem, isso aqui é importantíssimo. Acho que eu vou deixar você sentar. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra, Pai, que é maravilhosa, Pai. É sempre um grande bálsamo, Pai, para os nossos corações, Pai. É sempre um grande alimento para a nossa alma, Pai. Pai, é maravilhoso, Senhor, esse livro bendito que o Senhor deixou para nós nesse tempo do fim. E o Senhor teve essa graça, Senhor, essa misericórdia de deixar isso claro para nós nesses últimos dias, Pai. Pai, muito obrigado por isso, por esse movimento todo que o Senhor fez no tempo do fim, Pai, em prol dos Teus filhos que estão aqui hoje, Pai. Porque foi em prol nosso, Pai, desde a crucificação, foi tudo para os Teus filhos, Pai. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continua nos abençoando, nos ajudando, Senhor, e abre o entendimento do Teu povo para compreender as Tuas Escrituras. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Vou continuar lendo aqui, porque esse verso 12 aqui eu vou ter que parar um pouco. Esse verso 12 é muito lindo, que ele fala assim, porque aquele que tem, se dará. Aí tu pensa, aquele que tem o quê? Como assim aquele que tem? Aquele que tem, se dará. Tá, mas o que é que Jesus está falando? Olha aqui. E terá em abundância. Então, tu não sabe o que é que tu tem, mas tu vai ter e vai ter abundância. Então tu pensa, meu Deus, que coisa maravilhosa isso aí, né? Mas o que será que é isso aí? Olha aqui, e ele continua. Mas aquele que não tem o quê? Aquele que não tem. E os discípulos olhando para ele, e ele estava explicando a parábola. E olha como é que ele estava explicando a parábola, com mais parábola. Então fica difícil entender Jesus. Mas ele é maravilhoso, ele quer que ele seja entendido por revelação. Por revelação. Então, olha aqui, vamos continuar. Aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem, lhe será tirado. Irmão, eu acho demais isso aqui. Eu acho lindo, porque Jesus tem uma forma tão peculiar de pregar o Evangelho, que as pessoas pensam que eu que sou complicado. Não, o Ricardo é complicado, mas lê então as parábolas de Jesus. Lê então. Então eu vou te explicar isso aqui. Nós temos que entrar aqui, irmão. Não deixa me prender muito tempo aqui. Mas eu vou te explicar isso aqui. Aquele que tem. Cadê o quadrinho? Eu precisava do quadrinho, irmãos. Tem aqui na frente. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Aquele que tem o quê, irmão Nicolas? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Porque como é que Pedro recebeu a revelação? Não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, aí o irmão Brando fica, não era uma pedra que tinha lá, não era Pedro que quer dizer pedra, não. Era a revelação de quem é Jesus Cristo. E quem é que dá a revelação? O Espírito de Deus. Então aquele que tem o Espírito de Deus, mais será dado, irmãos, aqui as fé, virtude, e terá em abundância. Olha só. Tudo isso aqui tu vai ter em abundância. Aquele que tem. Mas aquele que não tem o quê? O Espírito de Deus. Até a religiosidade que ele tem vai ser tirado dele. Olha que coisa linda, Jesus. Não vai deixar as pessoas fingir para sempre. Porque tem muito fingido na igreja. Deus não vai deixar os fingidos de fingir para sempre. Não. Até aquilo que tu tem, que tu acha que tu tem, a tua religiosidade. Não, eu sou batizado, eu venho na igreja, eu dou meu dízimo, eu sou uma pessoa boa. Até isso vai ser tirado. Até isso. Olha que coisa linda. Um versículo. Então aquele que tem o Espírito de Deus, mais será dado. Deus vai acrescentar fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor perfeito. E ele vai ter essas coisas em abundância. Mas aquele que não tem, irmão, até a justificação dele, que não permitiria que ele fosse para o inferno. Porque a justificação, se alguém pagou o teu preço, não pode ir para o inferno. Mas lembra daquele irmão que foi levado à corte suprema, ele foi executado, e ele recebeu o perdão do presidente. Ele recebeu o perdão do presidente e ele foi. Eu não me lembro qual foi dos irmãos que falou, se foi o irmão Céu ou foi o irmão. Até aquilo, e ele tinha o perdão.
Ele tinha o perdão. Mas até aquilo que ele tem, ele foi tirado dele. Por quê? Porque ele não misturou essas coisas com fé. Tu tem que misturar essas coisas com fé. Não adianta a pessoa pregar o maior mistério do mundo e dizer, não, bom sermão. Não, irmão. Tu mistura isso aí com fé, irmão. Tu tem que crer. Somente crer. É só isso. Então, olha aqui. Tá, eu vou continuar esse verso. Vou continuar a parábola aqui. Depois eu quero entrar para o meu tema. Por isso que falo por parábolas, para que eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Olha só, irmão. Irmão, e é Jesus que está falando, irmão. E é Jesus que está falando. Ele fala, a pessoa não entende nada que ele fala. Aí o outro, meia palavra, o outro já entende, já capta no ar, já pega, opa! Entendi. Peguei a referência, Jesus. Entendi o que tu quer dizer. Olha que lindo. Por quê, irmão? Porque quem pode compreender o Espírito de Deus se não é aquele que o Espírito de Deus habita? Então, Jesus, ele tem o Espírito Santo sem medidas. Nós temos uma gota daquele oceano que era o Espírito de Deus. Então, nós podemos compreender Jesus porque nós temos o mesmo Espírito que tem Jesus. Tu entende que coisa linda, irmão? Coisa maravilhosa? Tu entende que quer ter o Espírito Santo é uma coisa maravilhosa? É uma coisa rica, é demais. Porque tu consegue entender os mistérios do reino. Por isso que a vós é dado conhecer, mas a eles, aos incrédulos, aqueles que só dizem crer, mas realmente não creem, até aquilo que eles acham que tem vai ser tirado. Olha aqui, continuemos. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Essa é uma grande coisa que acontece com os crentes mais velhos. Os crentes mais velhos, quanto mais velho tu fica na fé, às vezes, se tu não está caminhando numa maturidade, é pior. E é velho na fé, não é velho na idade. É velho na fé. Fica pior, porque tu vai ficando cada vez mais endurecido. Se tu for pegar, irmão, o João, quando ele conheceu Jesus, ele tinha mais ou menos uns 16 a 18 anos de idade. Era um garoto. Coração aberto. Coração aberto. Queria entender o tal do Messias que chegou agora em Israel. E aí os grandes homens lá, já os cascudão, já os Nicodemos, que estavam já na mensagem faziam um tempão, eram os homens da lei que sabiam tudo, não quiseram entender nada. Aí um que tentou entender e tinha vergonha de fazer publicamente, lá de noite fazer umas perguntinhas para Jesus. Entende? Porque cascudo demais a fé. Cascudo, irmão. Crente que não, sabe, não quer dar o braço a torcer. Não, eu aprendi assim, antigamente era assim, então continua assim. Não, não é não, irmão. As coisas mudam. Ah, mas como assim as coisas mudam, irmão? Tu é Deus? Não, não sou. Então tu tem que mudar. Deus não muda. Porque Deus é perfeito. Imagina se nós não mudássemos quando nós fosse lá católico. Nós pegássemos esse ditado, não, o padre me ensinou isso, o padre disse isso, então está tudo certo. Não, nós tivemos que mudar, irmão. Então nós temos que mudar, nós temos que evoluir. É uma evolução espiritual. Quando tu está estagnado, irmão, qualquer água estagnada, irmão, ela fica ruim para beber, ela fica podre. É uma cisterna rota. A água tem que estar sempre em movimento, constante movimento. Então é isso que Deus quer com a gente. Porque nós não somos deuses, nós somos seres humanos. Nós temos que mudar. Olha aqui, vamos continuar. Isaías continua, Jesus citando a profecia de Isaías. Eu vou para o verso 16, eu vou ter que pular um pouquinho, verso 16, para acabar. Mas bem-aventurados, olha que lindo, irmão. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. A gente tem que dizer assim, não, isso aí é para mim. Até então ele estava falando com os incrédulos ali. Mas isso aí é para mim, porque os meus olhos estão vendo, eu vi a mensagem. Eu estou vendo o que Deus está fazendo. Eu vi o que Deus fez ontem, eu estou vendo o que Deus faz hoje, eu estou vendo o que Deus fará eternamente. Eu estou vendo. Porque bem-aventurados os vossos olhos que veem, os vossos ouvidos que ouvem, porque em verdade vos digo, olha isso aqui, irmão. Muitos profetas e justos desejaram verdes
o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Irmão, essas coisas que nós estamos aprendendo, irmão, os profetas desejaram esse dia. Jesus está falando, eles queriam esse dia que vocês estão vendo tudo. E, irmão, não foi dado para eles, foi dado para nós. Olha que privilégio que a gente tem no plano de Deus. Qual é que é meu tema? Eu tenho um tema. Meu tema é o livro de Apocalipse condensado. Quantos sabem o que é um leite condensado aqui? Todo mundo já comeu leite condensado aqui. É ou não é? Levanta a mão quem nunca comeu leite condensado. Viu? Então, todo mundo é crente aqui e não mentiu para mim. Mas tu sabe que o leite condensado é leite doce? Que eles condensam aquilo ali numa caixinha daquele tamanho, e se tu pegar a água e tu botar ali, ele vai diluir e vai dar 2 litros de leite. Tu sabia disso? O livro de Apocalipse é assim. O livro de Apocalipse, ele é um leite. E hoje nós vamos tentar condensar ele para te dar um leite condensado, te mostrar como é que realmente as coisas estão distribuídas no livro de Apocalipse. Olha isso aqui, irmão. Então, eu tentei ser mais fiel nas minhas cores aqui para ficar mais fácil para ti. E tu vai ter que prestar bastante atenção no meu quadro aqui para tu entender. Então, primeira coisa que eu quis deixar uma base. Tem gente que não vai entender. Não estou preocupado. Tem gente que vai entender. Também não estou preocupado. Por quê? Porque a preocupação é de Deus. Deus é obrigado a revelar para os seus filhos e esconder para os que não são filhos. Eu só tenho a minha única tarefa. Prego o evangelho. Quem é que vai ser salvo? Não sei. Quem é que vai entender? Não sei. É com Deus essas coisas. Eu não posso querer fazer o trabalho de Deus, assim como Deus não vai fazer o meu trabalho. Deus não vai descer aqui, pá, o Boecar não foi no culto. O pastor está doente, vou ter que pregar. Não vai fazer. Então quem não tem é culto. Entende? Agora Deus vai lá e prega o evangelho. E a tempo e fora de tempo, redaga, repreende, com toda a longanimidade de doutrina. É isso. Dá um entendimento, abrir as escrituras, abrir o intelecto da pessoa para ela poder entender alguma coisa, o que está se passando. Isso não é trabalho do ser humano. Isso é Deus que vai fazer. E como ele fez, quando ele estava aqui na terra, ele fez isso. E ele continua fazendo isso há 2000 anos. Cegando uns e abrindo os olhos de outros. E a gente fica feliz porque Deus abriu os olhos para algumas coisas, né? A gente já não é tão cego assim que nem a gente era antes. A gente está melhorando. Com o tempo a gente vai crescendo na fé. Olha aqui, irmão. Então nós temos uma coisa que é um pilar, que nós temos um livro, o único livro que a mensagem tem, que é o livro chamado As 7 Eras da Igreja. Se tu não leu esse livro aqui, tu está meio desviado, irmão. Tu tem que ler esse livro aqui, pelo amor de Deus. Olha, tem que ler esse livro. Agora nós temos a oportunidade de ouvir o livro em áudio, lindo, muito bem feito, pelo nosso irmão lá. Então, leia o livro das eras. É o único livro que a mensagem tem. Todos esses outros que nós temos são pregações que foram escritas. Esse aqui é o único livro que a mensagem tem. Mombrana disse para o irmão Pierre Green que ele disse assim, ó, tudo que uma pessoa precisa para ser salvo está escrito nesse livro, irmão Pierre Green. Tu já pensou que responsabilidade de um profeta falar uma coisa dessa, irmão Daniel? Ele falou. Então eu vou ler, vou ler de novo. Eu quero saber, irmão. Tudo que faz parte da salvação, eu quero para mim, irmão. Faz parte da salvação, eu quero para mim. Dá para mim aqui. Ah, eu não quero. Dá para mim, eu quero. Então, olha aqui, irmão. Então não tem umas 7 eras da igreja. Mas as 7 eras da igreja, irmão Nicolas, corresponde a 2 capítulos da Bíblia. 2 capítulos do livro de Apocalipse. Capítulo 2 e o capítulo 3. Vamos entrar aqui num consenso. Quem é que já leu livros, a não ser a Bíblia? Já leu outros livros aí? Quem já leu? Então tá, tu já leu outros livros. Tu sabe que todo livro tem um prefácio, não é? Então o livro de Apocalipse, vamos entrar num consenso aqui, irmão Nicolas, que o capítulo 1 do livro de Apocalipse é um prefácio. É o prefácio do livro inteiro. Tudo que está nos outros capítulos, João, e na verdade o anjo, Jesus através do anjo, entregou para João uma frase, uma palavra que ia estar contida nos outros capítulos do livro de Apocalipse. Por isso que quando tu lê o capítulo 1, tu tem certeza que não existe 14 anjos na mão de Jesus. Porque o prefácio do livro diz, Jesus estava lá e tinha 7 anjos na mão de Jesus. Então tu já entende que qualquer doutrina que entre na mensagem aqui diga, não, há 7 anjos terrenos, que era Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley Branham, e há 7 anjos celestiais, que são anjos que nem sabemos, deve ser Gabriel, Miguel, aqueles anjos que Enoque citou no livro dele. Aí tu entra no devaneio
das pessoas que querem explicar as coisas que não são explicáveis. Tem coisas que não são explicáveis. Entende? Então, é mais simples, é mais fácil do que um profeta disse os nomes dos anjos que estão no livro do Apocalipse, no capítulo 1. E aí, esses anjos que estavam no capítulo 1, o Mombrana colocou eles no capítulo 2 e 3. Então, tem 7 eras da igreja no capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Isso compete do ano 53 até 1906. Por que 1906, irmão Ricardo? Porque a última era da igreja foi dada em 1906. Quando Deus deu a última era da igreja, as eras acabaram. Dá para te entender isso aí? É fácil de entender? É simples de entender. Não estou dizendo que a era de Laodiceia acabou. Não. Estou dizendo que as eras da igreja começaram em 53 depois de Cristo e elas terminaram em 1906. Porque não existe uma 8ª era da igreja, não existe uma 9ª era da igreja, não existe uma 10ª era da igreja. Então, se a última foi dada em 1906, as eras da igreja acabaram em 1906. Então, esse é o período aqui, Mananel, de 53 até 1906. Então, já está bom, porque a gente já sabe as datas de coisas que estão escritas na Bíblia. Nós estamos sabendo. E aí nós lemos lá na Bíblia o anjo da igreja que está em Éfeso. Nós entendemos, irmão Ezequias, que aquele anjo nós podíamos arriscar ali, sem medo, e botar Paulo. Se nós cremos no Mombrana, nós podemos botar ali. Porque o Mombrana disse que esse anjo de Éfeso não era outro a não ser Paulo. Ele disse, não fui eu. Eu só creio de todo o meu coração que era Paulo. Porque tudo me indica que era Paulo. Então eu creio que é Paulo. E creio porque o Mombrana falou que era Paulo. Se ele dissesse que era Pedro, eu ia dizer, é Pedro. Se ele dissesse que era Jeremias, eu ia dizer, é Jeremias. Porque eu creio no Mombrana. Irmão, tu nasceu para crer no profeta, tu entende? Tu entende, irmão? A gente não pode não crer no profeta. Não há maneira de nós não crer no profeta. Porque há uma conexão nossa com o profeta. Deus botou a gente tudo na mesma era junto. Entende? Assim como Rebeca não podia crer em um outro homem que veio lá apresentar um outro rei. Ela olhou, não, vou ter que ir com esse homem aí. Vou ter que ir embora com ele. Tá, mas ela não tinha foto, não tinha nada, irmão. Só levou uns presentes, olha isso aqui que tem lá no reino, lá do meu rei. Umas correntes bonitas, umas coisas, umas pérolas, umas coisas assim. Ela disse, não, eu vou. Aí o pai e a mãe disseram, não vai. Vai saber. Bom, esse homem veio de lá, do nada. Agora quer te levar embora. Mas aí a Bíblia diz, mas ela disse, eu irei. E nós vamos, irmão, nós cremos. Nós cremos nesse profeta. Então, irmão Selvo, no capítulo 2 e 3, nós temos as eras da igreja. Mas nós temos mais coisa nas eras da igreja. Porque lembra, eu estou condensando o livro de Apocalipse. Eu estou condensando 22 capítulos em 8 capítulos. Aí só vamos deixar de fora, irmão Selvo. Vamos deixar de fora o 20. Por quê? Porque o 20 é o milênio. Tu crê no milênio? Quer que tu vai participar do milênio? Eu também creio, vou participar do milênio. Vamos reinar com Cristo na terra, irmão Gomes. Então o milênio são 1000 anos na terra, aqui com Jesus. Isso é depois do capítulo 8. Então tu pega a tua Bíblia lá, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É o que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 e aqui o 8. E aí depois nós começamos a jogar todos os outros capítulos, irmão Selva, aqui dentro. E vai dar alguma coisa. E tu quer ver que vai dar certo, irmão Ezequias? Porque depois do capítulo 8, então nós temos esse quadro. Capítulo 1, prefácio. Capítulo 2 e 3, as eras da igreja. Capítulo 4, o que é o capítulo 4, irmão Ezequias? É o rapto da igreja. 3 mensagens. Apocalipse 4, primeira parte, Apocalipse 4, 24 nações, e Apocalipse 4, terceira parte. As 3 mensagens, Mombrana pega os detalhes, abre cada um daqueles detalhes, coisa mais linda do mundo, mas existe um suco que se tu bater no liquidificador vai sair, que vai ser o quê? Apocalipse 4 é o rapto da igreja. Em todas as 3 mensagens. Então a gente entende que o profeta deixou isso bem claro, que o capítulo 4 é quando a igreja sobe. Então, irmão, capítulo 1, prefácio, o 2 e o 3 são as 7 eras da igreja. 2000 anos de história. O que acontece no capítulo 4? As 7 eras da igreja, que estão mortas em Cristo, fora o nosso pedacinho que está aqui hoje, nós vamos ser transformados e eles vão ser ressuscitados. E nós vamos todo mundo subir numa coisa chamada rapto.
Que vai para onde? Para o capítulo 4. Onde é que está isso na Bíblia? João foi elevado em espírito e subiu. E ele viu uma porta aberta no céu. Aleluia. É isso que João viu. Então, quando nós fomos raptados, nós vamos ver uma porta aberta no céu. Porta do que é, irmão Nicolas? Porta do quê? Onde é que o irmão Bruno disse que a noiva estará no período da grande tribulação? No palácio. Então nós vamos entrar na porta do palácio do céu, aonde o pastor Domingos dizia que era redonda, eu não sei. Mas se ele disse, então por mim tá bom. Por mim pode ser redonda, pode ser quadrada. O importante é que eu quero ver essa porta e quero entrar nela. Entende? Quantos lembram que ele dizia isso? Lembra que ele dizia? Ele disse, irmão Ricardo, tive uma revelação, irmão Ricardo. Eu digo, que bênção, viu? Tá bom demais. Então nós vamos subir lá. No capítulo 4 a gente sobe, irmão Ezequias. Numa coisa chamada rapto. E aí tem o capítulo 5 que o Mamana chamou, das 3 vezes que ele pregou, na mensagem Apocalipse 5, primeira parte, Apocalipse 5, serpente ferida, e Apocalipse 5, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Ele disse que Apocalipse 5 é a brecha. O que acontece? Aí tu vai ler o capítulo 5 do livro do Apocalipse com o Mambrana, quando ele aponta uma escritura, eu não fico lendo ali, não, eu vou lá ver a escritura que ele apontou. E aí eu vou lá e eu leio a escritura que ele falou. Eu digo, opa, aí tu lê lá o que está escrito. Ela diz que tinha um livro, o João primeiro viu o trono, no capítulo 4, no capítulo 5, então, ele viu o livro. E pega esse outro ponto aqui, pega esse outro ponto. O Mambrana chamou o capítulo 5 de a brecha entre as 7 eras da igreja, capítulo 2 e 3, a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Que os 7 selos estão aonde? No capítulo 6. Os primeiros 6 selos são no capítulo 6. Então o Mambrana disse que o capítulo 5 é a brecha entre isso aqui e isso aqui. Mas entre isso aqui... Olha, irmão, vê se isso aqui não é simples, pelo amor de Deus. Irmão Selva, vê se isso aqui não é simples. Mambrana disse, literalmente, irmão Luiz, que o capítulo 5 é a brecha entre isso aqui... Capítulo 2 e 3 e o capítulo 6. Mas a gente sabe matemática. A gente sabe contar. Até 10, pelo menos, a gente sabe. E até 10, a gente lê, a gente conta 2, 3, opa! 4 e aí tem o 5. Então, a brecha entre o capítulo 6 e o capítulo 2 e 3 é o capítulo 4 e o 5. Deu para entender? Mas daí ele nos diz o que é o capítulo 4. Ele diz que é o quê? O rapto da igreja. Portanto, se é o rapto da igreja e nós cremos, vamos deixar mais específico? Rapto da noiva? Rapto da noiva, porque a igreja fica para a grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. A noiva não passa pela grande tribulação. A noiva vai purgar 3 anos e meio. A noiva não vai purgar. Quem vai purgar vai ser a igreja. Perfeito? Então a noiva de cada era da igreja, sobe nesse rapto no capítulo 4, que também está nessa brecha aqui. Também está na brecha. Mas aí o Mambrana disse, não, ali não é a brecha. Ali é o rapto. Então se ali é o rapto, e só existe um rapto no final do Novo Testamento, no final das 7 eras da igreja, só existe um rapto. Depois tem um rapto no final da grande tribulação, que é o rapto de Moisés e Elias, que não tem nada a ver conosco. Então esse rapto, nós fizemos parte, irmãos Ezequias. Se a gente faz parte desse rapto, o próximo capítulo é o 5, que é a brecha entre o 6 e o 2 e o 3. Portanto, a noiva vai estar onde? Quando Jesus tomar o livro no capítulo 5. Aonde, irmão? Adilson. Diz para mim. Me diz para mim. Se o rapto, olha, presta atenção. O rapto acontece no capítulo 4. Todo esse povo aqui, ó, os eleitos dessas eras aqui todos, sobe no rapto. Porque eles são crentes, são os eleitos. Jesus sai do trono de intercessão no capítulo 5. É ou não é, irmão Deus? Irmão Ezequias. Então, a noiva não vai estar na terra. Quando isso aqui for acontecer, ela vai estar onde? Numa coisa chamada céu. É simples ou não é simples? Isso aqui é física quântica? Não é, irmão. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Não é. Tu entende que é simples? É simples. Se isso aqui é a brecha,
Então, no capítulo 4, a Mombrana disse, o que é o capítulo 4? Ele disse que o capítulo 4 é o rapto. Não, aí tem as invenções. Não, mas o capítulo 4 é um rapto espiritual. Irmãos, as pessoas estão sofrendo para conseguir o batismo com o Espírito Santo, do que ela tem um rapto espiritual. O que é isso, nirvana? A pessoa sai, é chá de cogumelo. Não, irmão, para com isso. Para, a coisa é simples. É justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. A pessoa inventou agora o rapto espiritual. Não, para com isso. Não, mas João não sofreu um rapto espiritual, irmão Ricardo. Irmão, mas João era uma sombra. Tu vê a sombra da minha mão aqui em cima da mesa. Tu sabe se a minha mão é preta ou branca? Tu sabe se eu tô com as unhas sujas? Não, a sombra, irmão, ela dá uma ideia dos bens futuros, mas não é a coisa real. Entende? Eu vejo a sombra de um elefante, eu vejo, não, é um elefante, olha ali, ó, a tromba, as orelhas, o tamanho, tudo. Mas eu não sei se ele é cinza, se ele é africano, se ele é asiático, eu não sei. Agora eu sei que é um elefante. João era uma sombra de quem? De todo o povo da mensagem que um dia vai subir no rapto. Então o povo da mensagem que eu digo não é todas as igrejas da mensagem, é o povo da mensagem da era de Éfeso, da era de Esmirna, da era de Sardes, da era de Filadélfia, da era de Laodiceia, entende? Todos esses são os irmãos da mensagem. Nós temos um monte de irmão. 68 milhões só na era de Colombo foi morto pela igreja católica. É muita gente que vai no rapto, irmão. A gente fala 1 em 1 milhão, e é claro, para a pessoa se puxar. Para ela entender que é o seguinte, irmão, olha, irmão, não acha que não, o pastor vai ir, então eu vou ir, não. Tu tem que crer por ti. Entende? Mas, irmão, serão milhões de pessoas. Deixa eu dizer isso aqui, serão milhões de pessoas. Milhões. Não. Porque também a gente começa a competir um com o outro, né? Não, vou deixar a mão para trás. Não vou falar as coisas que eu estou vendo aqui para ele, porque é o seguinte, que eu quero ir no rapto e ele que se vira aí. Não, que isso, irmão. Que isso, nós nos amamos. Vai ser o maior prazer que vai ser nós ver um outro lá. Imagina! Nós olhar e ver, meu Deus, olha ali, o Moadiço conseguiu, rapaz. Olha lá, como o Mombrana diz, quando tu vê alguém cantando aquele hino, sobre me graça, você vai, o velho Mombrana conseguiu. É isso. Então tá, deixa eu continuar aqui, no meu quadro. Hoje nós vamos ficar aqui. Então lembra, nós estamos condensando o livro de Apocalipse. Ainda nós estamos só nos primeiros 8. Depois nós vamos voltar nos outros 22, tudo. Hoje nós vamos entrar em tudo. E eu estou com tempo ainda, tá tudo bem. Meu relógio está parado, mas aqui. Não, mas eu vou tranquilo. Olha aqui. Ó. Capítulo 1, prefácio. Capítulo 2 e 3, 7 eras da igreja. Capítulo 4, rapto da igreja. Capítulo 5, o cordeiro sai do poço de intercessão, porque ele não nos recebe no templo, ele nos recebe no palácio. Nós somos a rainha, a esposa do cordeiro. A esposa do cordeiro era a esposa do rei. Então o rei ele tem um palácio para sua esposa. Nesse palácio para sua esposa, ele sai e ele chega no trono. Porque todo o palácio que se preze tem que ter um trono. Agora tu já viu, irmão Ezequias? Quando tu lê, muito obrigado, irmão. Quando tu lê lá no livro de Moisés, nos livros de Moisés, e quando tu lê, por exemplo, em Levítico, quando fala do templo, não tem trono lá. Não tem trono. Mas quando tu lê Apocalipse 4, a primeira coisa que tu vê, e vi uma porta aberta no céu, e quando aquela porta se abriu, eu vi um trono. Opa, então ali não está falando do templo. Está falando do palácio. Para onde a esposa vai, João entrou aonde? No capítulo 4, no palácio. E ele chegou no palácio, ele viu o trono, daqui a pouquinho chamou a atenção os 4 serafins em volta do trono. Aí tinha um serafim com o rosto de leão, 6 asas, outro serafim com o rosto de boi, outro serafim com o rosto de homem e o outro serafim com o rosto de águia. Todos eles estavam voando diante do trono e estavam dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Aí os anciões, tinham os 20, aí tinha o trono de Deus aqui, aí tinha 12 tronos desse lado, 12 tronos desse lado. E aí tinha os animais ali na volta. As criaturas viventes, os serafins. E aí, essa cena, tá vendo a cena no céu. E aí João começa a olhar aquela cena, meu Deus, o que está acontecendo? Que lugar que eu estou? Aí daqui a pouquinho os anciãos pegam as coroas dele e jogam no chão. Começa a cantar, digno é o cordeiro, você é morto. E João conhecia os 12 que estavam do lado de cá. Por quê? Porque eram os 12 irmãos dele, eram os 12 apóstolos. E ele também conhecia os 12 do lado de cá, não por foto, mas ele conhecia, ele olhou, mas aquela vestimenta ali é da tribo de Judá, aquela vestimenta ali é da tribo de Levi, aquela vestimenta ali é da tribo de Issacar,
Ele começou a conhecer, e aí ele viu que eram os 12 patriarcas do lado de cá. Ele falou, não, estou em casa. Eu sou um judeu, estou representando os gentios aqui, mas olha ali, está ali os meus 12 irmãos que lutaram comigo lá na terra, está aqui. Mas cadê Jesus? E daqui a pouquinho o Mombrana diz que houve passos, porque do capítulo 4, qual é o próximo capítulo do 4? Matemática é o 5. Então tu tem o 5. E o 5 é quando Jesus sai do templo, que estava fazendo um trabalho por mim e por ti, 2000 anos, fazendo um trabalho oferecendo o incenso, posicionando as lâmpadas e aspergindo o sangue. E no dia 10 do mês 7, existe uma aspersão de sangue no altar de incenso. Leia lá em leia em Êxodo capítulo 30. No dia 10 do mês 7, Ezequias, o altar de incenso que não podia ter libação nele. Não podia, mas no dia 10 do mês 7 tinha uma libação nele. Ele era, as 4 pontas do altar eram aspergidas com sangue. Assim como o propiciatório foi aspergido com sangue quando? No começo das 7 eras da igreja. Aonde que o Mombrana disse, irmão? Leia a mensagem de Apocalipse 4. O Mombrana fala que Jesus entrou no Santo dos Santos. Quando ele entrou no Santo dos Santos, ele aspergiu 7 gotas de sangue no propiciatório. Ele fala que aquelas gotas de sangue desceram e foram o Espírito Santo que caiu nas 7 eras da igreja. Porque a vida de toda a carne está onde? Está no sangue. Ah, não tem mais sangue, não tem mais Espírito Santo. Ninguém pode ser batizado com o Espírito Santo. O Mombrana fala exageradamente nos selos que quando o sangue é removido, ninguém pode entrar. Então a gente crê que o sangue hoje não foi removido. Porque nós conseguimos ter o Espírito Santo. Alguns de nós têm o Espírito de Deus. Se nós temos o Espírito de Deus, porque havia sangue. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus está fazendo isso aí lá dentro. E aí quando ele ouve que chegou um agente barulhento lá no céu, aí ele sai daquele lugar. Porque ele já fez o trabalho, o último já entrou. O rápido só pode acontecer se o último entrar. O último entra. E o último tem que estar pronto. Não é entrar, ser batizado nas águas. Isso é o que nós temos que correr para fazer. Mas na verdade ele precisa ser justificado, santificado e cheio do Espírito. Caminhar na estatura daquilo que tem, será dado. Aquele que tem, mais será dado e terá aquilo em abundância. Ele vai ter a estatura do varão perfeito. Ele vai subir na estatura de Cristo. Ele vai deixar de ser um jovenzinho ou uma criança. Porque um bebê, todo mundo nasce bebê no reino de Deus. Assim como tu nasceu bebê, a única pessoa que nasceu adulta foi Adão. Nasceu com 18 anos de idade. Depois morreu com 930. Mas o resto, nós todos aqui nascemos bebês. No reino de Deus, tu nasce um bebê. Só que tu tem que crescer. Tem uma parte da tua que é a tua parte da inocência, a parte que tu é uma criança, que a igreja te ajuda, a igreja troca a tua fralda, a igreja troca o teu xixi, mas depois tu é um homem que tu vai ter que trabalhar também e ajudar os outros que estão chegando, que também vão ter fralda para trocar. É assim, irmão. Um crente, ele vai apoiando o outro crente. Por isso que a igreja tem que ser uma maternidade para nascer gente. Tem que ter um ambiente de nascimento. O Mombrana fala, não, e todo nascimento é sujeira. Tu pode pintar o quarto de rosa ali, todo mundo... Não, a mulher vai gritar, vai grunhir, vai querer que saia de uma vez porque chegou a hora. Eu não me lembro, eu assisti 3 partes, ou 2. E não foi fácil nenhum. E aí tu pensa, meu Deus, a mulher realmente sofre nessa... Não existe mulher que diz, amor, eu estou indo ali ganhar. Espera aí. Será que foi assim? Ninguém é assim. Entende? Porque é dor. E assim é o crente, para nascer. Então daqui a pouquinho ele nasce. E aí a mãe não lembra, irmão Ezequias. Não lembra da dor. Porque ela vê aquele filho vindo ao mundo. Então ela não lembra. Ela fica feliz com aquilo ali. É a mesma coisa um crente quando nasce de novo. A gente não fica pensando, mas aí, esse irmão ainda trabalha, né, irmão? Esse irmão, aquela vez, ele disse que não cria mais. Sabe? Não, a gente nem lembra mais disso, porque tão evoluído que ele está na fé, a gente fica, que maravilha. Olha só esse irmão. Que gosto que me dá de ver esse irmão. Entende? Mas é assim, mas olha aqui, Ezequias. Não vamos perder tempo. Olha aqui, ó. Então nós estamos no capítulo 4, 5 e 6. O que é o capítulo 6? Estão entendendo o capítulo 5? Capítulo 5 é a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. A noiva, nós e os nossos irmãos das eras estarão no céu quando isso acontecer. Querendo os irmãos da mensagem, não. Querendo os bravos, não. Por mim não tem problema, eu não creio. O problema é teu. Mombrana, estou te dando as fontes. Quais as fontes? Primeira fonte, para tu entender isso. 7 eras da igreja. Vou entender o que é isso aqui, ó. Tem que ler isso aqui. Senão tu não vai entender. Para tu entender
o que é o rapto? Tu vai ter que ler 3 mensagens chamadas Apocalipse 4. Para tu entender o que é o capítulo 5, tu vai ter que ler 2 mensagens que o Mombrana pregou em 61, do capítulo 5, e também vai ter que ler a brecha. Para tu entender isso aqui. Aí se tu chegar numa conclusão diferente da minha, também não tem problema nenhum. Problema nenhum. Aí tu vai ter que, para entender o capítulo 6, aí tu vai ter que ler esse livro aqui, mas aqui, ó. Porque os 6 primeiros selos estão aqui. Os 6 primeiros. Os 6 primeiros selos, irmão, estão no capítulo 6. Os 6 primeiros selos. Essa aqui não está escrevendo bem. Os 6 primeiros selos estão no capítulo 6. Então, o capítulo 6, o capítulo 5, acontece essa tomada do livro. Quando o livro é tomado, no capítulo 5, lá pelo verso 8 em diante, Mombrana usa uma expressão que eu acho linda. Ele fala assim: esta é a hora de adoração universal ao Cordeiro. Ele fala isso na mensagem de 70 anos de Daniel. Ele usa essa expressão. Por quê? Porque ali é quando é cantado o novo cântico. E digno é o Cordeiro de tomar o livro, porque ele foi morto e com seu sangue compraste para Deus, homem de toda tribo, língua, povo e nação. É no capítulo 5. E Jesus fica recebendo aquela adoração no capítulo 5. Mas para que ele recebeu aquela adoração? O capítulo 5 é um capítulo de preparação. Preparação para quê? Para o capítulo 6 acontecer. O que o capítulo 6 é? E havendo o Cordeiro aberto o primeiro selo. Aí, tu vai ter o quê? Os 6 primeiros selos sendo abertos no capítulo 6. Porque eu botei aqui a abertura. É aqui onde acontece a abertura. A abertura da palavra, a abertura dos 7 selos, a abertura literal dos mistérios de Deus ainda não aconteceu. Não. Por quê? Mas o Mombrana não fez isso. Fez isso. E nós vamos chegar lá. Ele fez isso, mas ele fez isso como tu ser convidado para ver um filme antes do filme sair na... Entende? Vamos dizer que tu conhece o dono da Disney. Ele sabe que tu tem filhos. Ele sabe que ele quer fomentar isso no meio dos crentes. Ele diz: Adilson, gostaria que tu levasse tuas crianças para ver o novo filme da Disney. Sei lá, a princesa não sei das quantas. Aí tu vai aqui, ó. O filme vai sair só no ano que vem. Mas já está pronto e a gente convidou algumas pessoas aqui que nós amamos para ver esse filme antes. Aí tu leva a tua família lá, cheio de honra, tal, uma pipoca. E aí tu vai ver o filme lá. É o que aconteceu com nós. Nós entendemos o que é o primeiro selo. Por quê? Porque Deus nos mostrou a pré-estreia. Nós entendemos o que é o segundo selo, porque Deus nos mostrou a pré-estreia. Nós vimos o filme, irmãos Ezequias, antes de todos nossos irmãos verem. Às 7 horas da igreja não viram o filme ainda. Nossos irmãos pentecostais da Rua Azul não viram o filme ainda. Mas nós vimos o filme. A gente sabe contar detalhes do filme. Detalhes. Jesus estava falando: o cavalo branco é o anticristo que foi desde o Éden até... E nós vamos dizer: amém, Jesus! Como é que tu sabe disso, irmão? Porque o Mombrana pregou e nós cremos. Entende, irmão? É isso. O Mombrana foi o homem... O que está escrito em Apocalipse 17? Nos dias da voz do 7º anjo. Agora diz para mim: a era Jefferson recebeu o 7º anjo? Não, foi 2.000 anos de distância. A era de Esmirna recebeu o 7º anjo? 2.000 anos de distância. Os pentecostais da Rua Azusa receberam o 7º anjo? Não, o Mombrana nem sabia se ele era crente, se ele não era crente. Ele estava lá naquela briga interna dele. Queria nascer. Ele queria nascer. Ele sabia que tinha um 7º anjo ali dentro que ia revelar os mistérios de Deus. Mas ele não conseguia. Ele olhava para ele: eu não consigo. O meu pastor disse que as visões que eu tenho é do diabo. Foi para a caverna para dizer: Senhor, arranque-se de mim. Aí Gabriel entra e fala para ele: rapaz, eu vou te mostrar quem é tu na Bíblia. Aí você vai olhar para aqui, ó, Malaquias 4. Alguém tem que fazer esse trabalho. Alguém tem que restaurar a fé de volta aos pais. E aí o anjo: é tu, rapaz. É tu que vai ter que fazer esse trabalho. Eu estou falando para ti, mas tu vai falar para o povo. Apocalipse 18, irmão. O anjo desce do céu, a terra iluminará com a sua glória, e aí uma outra voz diz: sai dela, povo meu. Essa voz sai dela, povo meu? William Brana. Apocalipse 18, verso 1, já pulei aqui, né? Apocalipse 18, verso 1, Gabriel descendo do céu e a terra ficando iluminada com a sua glória. É isso, Apocalipse 1946 aconteceu essa escritura. E nós que lute para entender isso aí, como é que o capítulo 18 aconteceu em 1946 e o capítulo 30 aconteceu em 1963, como isso? Nós vamos ter que entender que existe um livro condensado. Entende, irmãos Ezequias? Tem
capítulos do livro de Apocalipse que estão conectados com outros capítulos. É o que eu estou tentando mostrar. O capítulo 2 e 3, 7 áreas da igreja, eles estão conectados com alguma coisa, também chamada o quê? Aqui. Vou ter que pular muito. Não vou pular nada. Vou embora. Eu vou voltar aqui. Mas agora eu vou seguir. Olha aqui, capítulo 6. Capítulo 6. Abertura dos 6 primeiros selos. Perfeito? O que tem os primeiros 6 selos? Primeiro é os 4 animais, os 4 cavaleiros. O quinto selo. O que é o quinto selo? Quem é que já leu os selos? Os judeus que morreram. Leia o parágrafo, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas o parágrafo 455 do quinto selo. Mombrana fala que os judeus que estão lá gritando por vingança não são os 144 mil. Não são. Ele fala que são os judeus, irmão Ezequias, que morreram desde a crucificação de Jesus até os que foram mortos por Hitler, Mussolini e Eichmann na Segunda Guerra Mundial. Entende? Esses que estão lá gritando por vingança, os 144 mil não vão estar gritando por vingança, porque eles vão ser justificados, santificados, e quando o profeta voltar, vão ser batizados com o Espírito Santo. Então eles não vão estar gritando por vingança. Assim como nós estamos gritando por vingança, não, nós estamos perdoando o nosso inimigo. Tudo bem, perdoamos eles. Perdoamos. Um dia a gente vai acertar essa conta de outro jeito, mas agora a gente perdoa. Agora está tudo certo. Jesus fez isso na primeira vez, mas na segunda vez ele vai fazer isso aí? Ou na terceira vinda? Segunda porque é literal, entende? Tem que entrar nisso também, mas é outro culto. Mas olha aqui, presta atenção. Aí depois tu tem o quê? No capítulo 6, existe lá na tua Bíblia, quando tu lê, tu vai estar lendo o capítulo 6, e tu vai ver que entra o capítulo 7 do nada antes de entrar o sétimo selo. Do nada entra o capítulo 7. O que é isso? É um intervalo. Existem 5 intervalos no livro de Apocalipse. 5 intervalos. 5 intervalos. Mas esse aqui é um importante. A brecha que o Mombrana pega, o capítulo 5 também é um intervalo. Esses intervalos estão sempre, eu acho que eu já falei isso, mas eles estão sempre entre o 6 e o 7. Sempre. É uma regra de Deus. Deus cumpre 6 coisas, faz uma brecha, depois ele cumpre o 7. E aí as pessoas se perdem. Entende? Olha aqui, Moisés. Deus fez 6 eras da igreja. Daqui a pouco ele disse assim, tem uma porta aberta para vocês. E as pessoas, essa porta aberta aqui era o quê? Era a porta abrindo para os pentecostais. Então havia mais uma outra era. Então existe uma brecha ali entre a 6ª era e a 7ª era da igreja. Entre o 6º selo e o 7º selo. O 6º selo, os 6 primeiros selos estão aqui. O 6º selo acaba, se eu não me engano, é o verso 17... É do verso 12 até o verso 17 no capítulo 6. Depois tu tem o 7º selo só lá no capítulo 8, irmão, Adilson. Então houve uma brecha. Qual é a brecha? Ou um intervalo? No capítulo 7. Só que o capítulo 7, irmão, ele fala do selamento dos 144 mil. Para nós que estamos ouvindo isso aqui agora, não é estranho. Por que não é estranho? Porque a gente sabe que a noiva já subiu aqui. Então se a noiva já subiu aqui, claro que eles podem ser selados aqui. Agora, se é como os irmãos da mensagem sempre pregaram, que o capítulo 7 aconteceu na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, não bagunça a Bíblia toda. Porque aí nós vamos dizer o quê, irmão Selvo? Que os judeus já foram selados, nós estamos aqui ainda peregrinando. Entende a loucura, irmão? Com todo respeito, mas é uma não vou chamar de loucura, né? Mas, sei lá, um nirvana espiritual dos irmãos, entende? Uma coisa que não fecha em lado nenhum. Então a gente não é estranho para nós entender que os judeus serão selados aqui numa brecha que existe. Essa brecha aqui, irmão, no capítulo 7, muitas coisas acontecem ali. O capítulo 7 é como se fosse um bloco. Assim como o capítulo 2 e 3 é um bloco. Tem várias escrituras conectadas com eles. O capítulo 4, 5 e 6 também é um bloco. Todos esses 8 capítulos aqui, irmão, esses 7 capítulos aqui, porque esse aqui é só o prefácio, vamos incluir esses 8 capítulos, eles são um bloco. Existem escrituras conectadas com eles. Escrituras do próprio livro de Apocalipse. Então chegamos no 8, que é o final do nosso trajeto. Por quê? O 8 é a terceira vinda. É a vez que Jesus vem para a terra, todo olho verá, toda língua confessará. Isso é no rapto? Isso é no rapto? Não. Tentei pegar vocês. Não é no rapto. Só vocês estão prestando atenção. Não é? No rapto todo olho vai ver? Toda língua vai confessar? O Papa vai dizer, Jesus está voltando. Vão, igreja da mensagem, subam com ele. Não.
Vai estar lá com o bonezinho dos... Ah, tá louco, nem vamos falar disso aí, né? Papa de Chicago? Papa rapper? Tava com o bonezinho, irmão. Pelo amor de Deus, o cara não sabe o que tava fazendo. Mas tá bom. É o jeito dele. É o Papa americano, o profeta falou que ia vir. Falou assim, despretensiosamente. Eles vão botar um Papa americano lá e ele se vai juntar ao Concílio Mundial de Igrejas. Ele disse isso. Essa é a continuação do parágrafo lá. Então, se o Concílio Mundial de Igrejas vai ser junto pelo Papa americano, isso quer dizer que o rapto está aceleradíssimo, irmão. Aceleradíssimo. Mas na hora a gente entra nisso. Aqui. Vamos continuar. Então chegamos no capítulo 8, que é todo olho verá. Mas aí nós temos uma continuação quando a gente continua lendo a Bíblia. E lá, vamos no capítulo 8 lá rapidamente. Nós estamos com tempo ainda, meu Deus do céu. Mas nós vamos acelerar. Vamos no capítulo 8 do livro de Apocalipse. Olha o que diz. Olha o que acontece ali, irmão Ezequias. Olha que coisa doida acontece ali. Eu estou te mostrando que o livro de Apocalipse ele vai do 1 ao 8. E claro, deixei de fora o 20, o 21 e o 22. Porque o 20 é o milênio, o 21 é a descida da cidade santa, que é depois do milênio, e o 22 são as eras eternas. Então eu deixei de fora, irmão Adilson. Presta atenção. Eu deixei de fora o 20, o 21 e o 22. Porque eles são bem específicos. Entende? O milênio é o milênio. 1000 anos a terra. Depois do milênio, desce a cidade santa. Depois, não é durante, não é antes, não é nada disso, é depois. Tá lá, João vê um novo céu e a nova terra e vê a cidade santa descendo. Então, não vai ter como ter a cidade santa aqui sem um novo céu e a nova terra. O milênio é o velho céu e a velha terra. O milênio. O rapto, velho céu, velha terra. Entende? Mas vai ter um novo céu e uma nova terra. E aí a cidade santa de Deus. Que cidade é essa? Esse palácio que a gente foi lá ter a ceia, irmão. Nós vamos ter conhecido isso antecipadamente. Porque a esposa conhece as coisas, irmão. Nós somos esposa do Cordeiro, irmão. Peraí, irmão. Não é qualquer coisa. Entende? Não é qualquer não foi salvo ali, ó, no sofrimento. Não é esposa do Cordeiro. Esther. Entende? Sara. Entende? Ruth. Esse tipo de mulher. Maria. Entendeu? Esse tipo de mulher, irmão. Entende? Essa é a esposa do Cordeiro. Então olha aqui, irmão. Então deixei de fora esses aqui, ó. Lembra disso? E aí no capítulo 8 a gente finalizou. O verso 1 só o verso 1. O verso 1 que é o quê? Havendo o Cordeiro aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Por que silêncio? Porque todo o universo para ver Jesus voltar. Porque a Bíblia diz que todo olho verá. Toda língua conversa, todo joelho se dobrará. Todo mundo, irmão, vai se dobrar. Esse aí é o que aqueles loucos lá falaram. É desse aí que eles falaram. Ele está vindo. Meu Deus, o que vai ser de nós? Então, se você se comportar, vão viver uns bons anos no milênio, vão ver o que vocês perderam. A Virginésia vai estar lá, nós amamos o Senhor Jesus. Nós olhando para ela assim, mas quando nós estávamos lá, vocês não estavam amando tanto, né? Xingaram nós de tudo. Esses loucos, olha o que eles crêem. E agora está aí, nós amamos Jesus, te amamos. Tá bom, passa aí. Tá bom, vamos ser misericordioso também. Olha aqui, irmão, então tu volta aqui no capítulo 8, no verso 2 tem isso aqui, ó. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram se dar as 7 trombetas. Opa, peraí, Jesus. Como que foi dar as 7 trombetas depois que todo olho verá? Vai ter 7 trombetas depois de Jesus vir a 3ª vez? Não, é o looping voltando. Daqui, irmão, tu volta pra cá. 7 eras da igreja. Dá pra entender isso? Pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe por quê, irmão? Por que tu tá falando, irmão Ricardo, que as 7 trombetas foram dadas para os 7 anjos e isso volta para 7 eras da igreja? Porque eu posso te provar que as 7 trombetas é a festa das trombetas de Levítico 23. A 5ª festa de Israel. O que é a 5ª festa? Leia a mensagem depois da festa das trombetas. O profeta diz, as festas das trombetas levou o povo de Deus de volta para a Terra Prometida. Quando que eles foram para a Terra Prometida? 1948, 1946, foram levados. Nas Primeira e Segunda Guerra Mundial. Que já aconteceram. Bom, a 5ª trombeta é a Primeira Guerra Mundial. A 6ª trombeta é a Segunda Guerra Mundial.
E isso está no capítulo 9, que é o próximo capítulo. Então o capítulo 8, irmão Nicolas, e o capítulo 9 acontecem no começo da Era de Laodiceia. Não no final, no começo da Era de Laodiceia. A Era de Laodiceia começa em 1906, a quinta trombeta já estava soando em 1914. Como é que tu sabe disso, Mancado? Porque eu li a mensagem faz 4 trombetas. Simples. Tem mistério. É só tu ler a mensagem. O profeta fala essas coisas. Só que para tu entender, montar um quebra-cabeça é um pouquinho mais difícil. Daí por isso que eu ajudo vocês aqui. Mas é isso. Não tem muito mistério. Não tem um livro secreto que eu li, um curso que eu... Não tem nada disso. Nada disso. Tudo que tá para mim, tá para vocês. Tudo. Somos irmãos. Dividimos tudo que nós temos. Entende? Que nem a igreja primitiva fazia. Olha aqui, ó. Então o capítulo 8 e 9, irmão Selva, acontece lá no começo da Era de Laodiceia. Tá, e aí o que acontece depois, irmão? Depois do capítulo 8, tu tem o capítulo 9. O capítulo 9 é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Primeiro A e segundo A. Depois tu lê lá, vamos continuar lendo. Vamos puxar uma página para frente. Puxou a página para frente da tua Bíblia aí. Tu vai ter o capítulo 9. Amém? A sequência do capítulo 9 vai ter lá o verso 21 lá, do final do capítulo 9, que diz assim, ó. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. Continua lendo. E viu um anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Não é isso que está na tua Bíblia? No capítulo 10 já. Já pulou o capítulo, não pulou? Pro capítulo 10 do verso 1, né? O que é o capítulo 10 do verso 1, irmão? Cadê? Nossa nuvem. O capítulo 10, verso 1 é a nossa nuvem. A nuvem de anjos. 63. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Apocalipse 10, 1963. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Presta atenção. Do 1 ao 7. Então, o capítulo 10, irmão, aconteceu... Tem um parágrafo muito bom. Primeiro selo, parágrafo 68 até o parágrafo 74, Mambrano diz assim, ó. E no final da era pentecostal, estamos supostos a receber um mensageiro que fará o quê? Revelará todos os mistérios de Deus para o rapto da igreja. Quem é que fez isso? William Marion Branham. Então o sétimo anjo estava na terra quando Apocalipse 10 aconteceu. Senão não saberia mistério nenhum. Mas nós sabemos que os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando eles fizeram soar as suas vozes, João ia escrever e Deus disse, não escreve, porque o meu sétimo anjo vai estar na terra e ele que vai falar isso aí tudo. Todas as coisas que vocês não entenderam, ele que vai falar. Ele vai juntar os cabos soltos, tudo, e aí ele vai trazer aquilo, e aquilo vai ser o poder que vai trazer o rapto para a igreja. O poder não vai ser a cura, não vai ser os milagres, não, isso é só para chamar atenção. É só isso. O que o ministério de Jesus chegou na sua maior puxada, na sua terceira puxada, quando ele abriu a palavra. Não quando ele estava pregando cura. Não, aquilo ali é só para chamar a atenção do povo. O Mambrano é a mesma coisa. Mesma coisa. O Mambrano fala que todo mundo teve 3 puxadas. Noé teve 3 puxadas. Paulo teve 3 puxadas. Todo mundo teve 3 puxadas. E a primeira é ser cura, a segunda é discernimento e a terceira é a abertura da palavra. Então o Mambrano teve que abrir a palavra, porque os 7 trovões fizeram soar essas vozes. O Mambrano ouviu as vozes e ele trouxe aquilo para nós mastigado. É o que nós estamos tentando fazer hoje. Olha aqui, ó. Então o capítulo 10, ele acontece aonde? Aqui, ó. Dentro das 7 eras da igreja. No final da era pentecostal. No final da era de Laodiceia. Acontece, no começo da era de Laodiceia, aconteceu o capítulo 8 e 9, que são o quê? As trombetas. O capítulo 10, que é a abertura da palavra para os crentes que estão vivos, aconteceu no final da era pentecostal. A era de Laodiceia, do capítulo 13 até do verso 14 em diante, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Essa é a era a qual aconteceu tanto o capítulo 8 e o 9, quanto o capítulo 10, do 1 até o 11. Por quê? Porque o dia que nós estamos vivendo, eu e tu, não é mais dos dias da voz do sétimo anjo. Ah, isso aí é forte mesmo, fazer o quê? A voz do sétimo anjo aconteceu do capítulo 10, do verso 1 até o verso 7. Nós estamos há mais de 50 anos da partida do profeta. Nós estamos numa parte, capítulo 10 ainda mas quando a voz começou a falar com João agora. Não estava falando mais com o sétimo anjo, porque o sétimo anjo já havia partido.
Chegou uma época, tu lê lá no Gênesis 24, chegou uma época que Eliezer trouxe Rebeca até a colina e aí pregou para ela o caminho inteiro. Chegou uma época que ele disse, olha lá, aquele lá é o meu senhor. E aí ele ficou ali. E aí o que ela fez? Ela tampou a cabeça dela e ela foi em direção a Isaac. Que parte é essa? É a parte que nós estamos vivendo. Nós estamos indo ao encontro de Isaac. Sem o profeta! Mas não está aqui. Agora os chorando do profeta vão ficar pior, mais louco ainda. Não tem problema. Pode ficar, irmão. O importante é tu crer. Olha aqui, ó. Então, irmão Ezequias, isso aconteceu, no capítulo 10, aconteceu dentro da era de Laodiceia. Então tu vai trazendo, irmão, os capítulos que sobraram aqui, ó. Pô, sobrou o capítulo 10. Sobrou o capítulo 8 e o 9. Que nós já coloquemos aqui. Dentro do capítulo 13, dentro da era de Laodiceia. Capítulo 10, dentro da era de Laodiceia. E o capítulo 11? Não, o capítulo 11 não. O capítulo 11 está aqui, ó. Leia depois a mensagem do sexto selo. O Mombrana começa a pregar o sexto selo, ele lê o sexto selo, ele começa a falar, quem vai trazer isso aqui? Quem vai trazer esses terremotos? Quem vai trazer esse poder da natureza? Ele fala, os pentecostais têm buscado por isso, e esse poder estará na mão de Moisés e Elias, eles farão esses milagres. Leia lá, a partir do parágrafo 120 e poucos. Então, o Mombrana ligou, não é minha loucura, eu só creio. O Mombrana ligou Apocalipse 6, porque dentro do capítulo 6 existe um tempo, irmão Ezequias. O que é? Qual é o tempo? Olha a minha caneta. Minha caneta com um discurso de ódio ali, ó. Eu quero escrever. Existe um período, o único período que existe aqui, não o único, né? Mas um período é 3 anos e meio, o sexto selo. Aí onde é que nós vemos de novo 3 anos e meio? Capítulo 11. Quanto tempo que Moisés e Elias pregam? 1.260 dias. 1.260 são 3 anos e meio. Quando a Bíblia fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o que ela está falando? 3 anos e meio. Quando a Bíblia fala de 42 meses, o que ela está falando? 3 anos e meio. São tudo isso. Ó. Então tá. Então tu está dizendo para mim que o capítulo 6, os 3 anos e meio, engloba o capítulo 11, é claro. O capítulo 11 não está na era de Laodiceia. Nós vamos embora. Quando nós formos embora, o que se instala na terra? Grande tribulação. Quanto tempo é a grande tribulação, Nicolas? 3 anos e meio. 3 anos e meio, quem é que vai estar pregando aqui? Pregando mesmo. Moisés e Elias. E eles vão pregar 1.260 cultos para Israel, não para o mundo, para Israel. Quem é que vai estar governando 42 meses aqui nesse período? As bestas. Capítulo 13, então, do livro do Apocalipse, que estava lá para frente. Não está lá para frente. Está aqui dentro do período da grande tribulação. Ah, irmão, mas o Mombrana fala, irmão, que a terra da... Claro, irmão, o Mombrana está construindo para te mostrar o que é Apocalipse 13. Agora, o cumprimento, quando os Estados Unidos se tornam uma besta, não é hoje. O Trump não é uma besta. O Papa americano não é uma besta. Eles são anticristos. Quando a noiva sobe, o diabo encara nessa gente, irmão. Ele, depois de encarnado, se torna besta. Deixa eu deixar isso aqui cravado. Não adianta só porque ele é ruim, mas ele é ruim, irmão, ele é ruim. Eu também conheço um monte de gente ruim, irmão, e não é o diabo encarnado. Entende? Não é, só um anticristo. Tá, mas ele é um anticristo dos fortes, sim, dos fortes. Que nem Hitler, que nem Mussolini, que nem Eichmann. Mas eles não são a besta ainda. Serão a besta quando nós partir. Hoje eles não podem ser a besta. Porque há um que detém até que do meio seja tirado. Quem é esse um? O Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Deus dos filhos. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, uma nuvem pairando aqui. Não, o Espírito Santo é Deus no teu coração. E enquanto Deus estiver no teu coração e tu estiver na terra, o diabo não pode encarnar. Ele quer encarnar. Claro que ele quer. Ele quer encarnar só as duas bestas. Claro que ele quer. Mas ele não pode. Está lá manipulando com seus generais, manipulando o Trump, manipulando todos eles que estão lá sentados naquela cadeira. Se for o Trump, vai sair, vai entrar outro. Dá para entender? Então, Apocalipse 13, tá, mas eu pulei o 12, né? Mas o 12 tu vai ver lá. A mulher. Apocalipse 12 é demais. Eu fiz um estudo sobre Apocalipse 12 uma vez. E Apocalipse 12 ele abrange muitas áreas.
Ele é muito grande. Mas para mim te resumir aqui hoje é o dia do resumo, hoje é o dia do condensado. Então, para te resumir, a mulher é alimentada por quanto tempo, irmão Selva? A mulher vai para o deserto e é alimentada por 1.260 dias. Quem é a mulher? Perguntas e respostas sobre os selos. Irmão Brana, quem é a mulher do capítulo 12? É Israel, não é a noiva. Então a mulher, irmão, que do capítulo 12, ela é sustentada. Aí nós entendemos. Como é que nós somos sustentados? Pela palavra! Como é que eles serão sustentados? Moisés, ele não está pregando o quê? A palavra para eles. Então eles serão sustentados por 1.200. Então quer dizer que Apocalipse 12 acontece no período da grande tribulação. Tá, Apocalipse 13 também. É Apocalipse 14. Aí eles lembram daquele estudo. Eu fiz o Cordeiro e os 144.000. Aí não é do período da grande tribulação. Não é. Por quê? Porque aí tu entra no outro bloco. Primeiro bloco, eras da igreja. Capítulo 8, 9, 10, 11, o 17 que eu não entrei, o 18 que eu não entrei também. Ainda entrei um pouquinho no 18, né? Bom, o 17 é o quê? Por que o 17 é? Porque lá no começo ele diz assim, ó, vem um anjo e diz para mim, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Aí eu te pergunto, não era? Ele está falando assim, ó, eu vou te mostrar ela sendo apedrejada. Não, aí não. Eu vou te mostrar... eu vou te levar quando ela vai ser apedrejada pelo... Não vai ser. Não é ainda. Agora, quando ele mostra a revelação da grande prostituta, nós temos uma pessoa que nos mostrou isso aí. Nós temos um anjo que nos falou isso aí. Como é que a grande prostituta ia ser apedrejada, que nem era no Velho Testamento. Lembra que a prostituta ela vinha diante do templo e eles tocavam o pé nela. Como é que o diabo vai fazer com a grande meretriz? Vai tocar perdão. Como é que Jesus vai fazer através dos 7 anjos com a grande meretriz? Vai apedrejá-la com as 7 taças. Que é isso aí. Quem é que nos mostrou? William Merriam Brano, o 7º anjo. Então, o Apocalipse 17 é uma revelação de como vai ser a condenação da grande prostituta. Isso aconteceu quando? Quando Deus abriu os mistérios de Deus. Um dos mistérios era a condenação da grande prostituta. Então, o Apocalipse 17 é aqui dentro da era de Laodiceia, porque é uma revelação a nós. É Deus nos mostrando algo através do 7º anjo. O capítulo 18 é o quê? Sai dela, povo meu, 1946, vocês sabem. Aí, o Apocalipse 7 tem o quê? A brecha, todas essas coisas que aconteceram. A primeira coisa que acontece, os judeus são selados com o Espírito Santo. Leia o capítulo 7. Os judeus são selados com o Espírito Santo. Os judeus. O anjo volta, um anjo que tem o tinteiro na mão, ele volta e sela 12.000 de cada tribo. O que mais acontece no capítulo 7, irmão Ricardo? Dentro do capítulo 7, ou nesse bloco do capítulo 7, esse bloco, acontece o Apocalipse 14, que é o quê? A aparição de Cristo no monte, não das Oliveiras, no monte... Esqueci o monte. Monte Sião. Obrigado, Marcelo. Sempre é bom ter um estudioso na plateia. Monte Sião. Jesus se dando a conhecer com seus irmãos. Depois tu ouve lá o culto que eu falei, o Cordeiro e os 144.000. Vai te explicar certinho o capítulo 14. Então o capítulo 14 acontece nessa brecha aqui. Isso é antes de Jesus voltar, no capítulo 8. Mas é depois do período da grande tribulação. E é depois do rapto também. Claro que é depois do rapto. E aí, nós estamos na terra aqui ainda? Não, nós não estamos na terra. Nós estamos na glória. Estamos no palácio, festejando, tocando muita música. Aí vai dar para cantar a música de 5 horas. Aí vai dar 5 horas, só um hino. Repete 1000 vezes, vai, irmão, vamos gritar. É isso. Tem mais, tem tempo, tem mais nada. Agora já era. Soco no ar e deu. Entendeu? Ganhamos. Vencemos. Glória. Capítulo 14. Aí tem o capítulo 15. O que acontece no capítulo 15? É o sinal, o mesmo sinal que nós tivemos, para que os 7 selos abrissem para nós. Agora esse mesmo sinal acontece no céu. Leia lá Apocalipse 15, 1. Os 7 anjos formam um sinal no céu. A nuvem aparece de novo. E de novo. E de novo. A nuvem apareceu. Quem é que deu? Paulo nos ensina no livro de Gálatas que a lei foi dada através dos anjos. Nós lemos lá, Moisés subiu na montanha e aí Moisés desceu na montanha. Mas aí houve os anjos lá. Paulo disse que os anjos estavam envolvidos com aquilo lá. E tinha uma nuvem lá no capítulo 19 de Êxodo. Tinha uma nuvem lá. Que foi lá, recebeu Moisés. Nós tivemos um Moisés no nosso dia que veio com um livrinho e nos mostrou o livrinho. E teve anjos que apareceram para ele. Então vai ter anjos aqui que vai aparecer de novo. No capítulo 15. Para quê? Para derramar as 7 taças. E aí, irmãos, Ezequias, entre a sexta, lembra que eu falei que sempre entre o 6 e o 7 tem um... Tá ficando complicado, né? Tô vendo as caras de você, tá com a cara tipo, meu Deus, irmão, aí tu já inosou.
Olha aqui, irmão. Me ajuda. Me ajuda aqui, ó. Sempre entre o 6 e o 7, sempre tem uma brecha. As 7 taças serão derramadas, mas entre a 6ª taça e a 7ª taça tem a brecha, que é uma regra. É uma regra. Leia o livro de Apocalipse, é uma regra. Quer ver que é uma regra? Entre o 6º selo e o 7º selo, entre o 6º selo e o 7º selo, tem o quê? Uma brecha, o capítulo 7. Entre a sexta trombeta, que é a Segunda Guerra Mundial, e a 7ª trombeta, que é Apocalipse 11:15, acontece o quê? Outra brecha. Qual é a brecha? O capítulo 10. O capítulo 10 do livro de Apocalipse é uma brecha entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. E aí, entre a 6ª taça e a 7ª... Até, o Mombrana pregou nessa ordem o livro dos selos. Tu vai ler o livro dos selos, tu vai ver o quê? Tu vai ler os 6 primeiros selos, e aí o Mombrana pregou perguntas e respostas sobre os selos. Aí tu pensa, mas não tinha que ter pregado o 7º selo? Não era essa a ordem? Não, o Mombrana pregou uma ordem bíblica. Ele pregou perguntas e respostas sobre os selos. No outro dia, ele pregou o 7º selo. Na Bíblia é assim. 6, uma brecha, 7. 6, uma brecha, 7. 6, uma brecha, 7. 6ª taça, tem uma brecha. Derrama a 6ª taça. Entre a 6ª taça e a 7ª taça, acontece algo. Isso aqui, Mosequias, ó. O retorno da igreja. Apocalipse capítulo 19. Agora, mas como é que tu me diz uma coisa dessa? Eu quero que tu me prove, eu te provo. Leia lá, se eu não me engano, Apocalipse 16, verso 15, diz assim, ó, e se reuniram num lugar chamado Armagedon. O que é isso aí, irmão? Apocalipse 19. Acontece entre a 6ª e a 7ª taça. A igreja de Cristo, a igreja, não Jesus. Jesus retorna aqui. Aqui. A igreja retorna aqui. Porque a igreja é como se fosse... A igreja... Esse aqui, o tipo maravilhoso disso aqui, é o tipo de Abraão indo libertar quem? Os 144 mil. Lembra que eles estão sendo sustentados lá? Mas aí, a besta, que agora é besta, as bestas são bestas agora, nesse período aqui, eles matam Moisés e Elias. E quem é que eles querem matar depois? Os 144 mil. Israel, que estava sendo alimentado por aqueles 2 profetas. Não era só matar os líderes, era matar os 144 mil. E aí o que acontece? Acontece o quê? Abraão, um homem chamado Branham. Abraão tinha 7 letras. E aí Branham também tem 7 letras. Branham pega 318 cavaleiros. Que é quem? 318 cavaleiros? 7 eras da igreja. Pega eles e retorna. Para quê? Para livrar Ló. Lembra que Ló estava numa guerra terrível com os 5 reis contra os 4 reis? E aí Ló foi raptado. Quem é que salva Ló? Primeiro saem, 2 irmãos saem, né? 2 irmãos conseguem fugir. Quem é os 2 irmãos que conseguem fugir? Quem é, Mosequias? Moisés e Elias. Eles, porque acontece o último rapto do Novo Testamento. Aleluia! E esse último rapto, eles chegam no céu. Eles chegam lá e dizem, rapaz, vocês não sabem o que aconteceu. Nos mataram e agora estão matando Moisés e Elias. E aí Jesus olha, Jesus pega a espada e diz, como é que é? Quem irá por nós? A Mombrana levanta a mão, Senhor, se o Senhor deixar, eu vou. Então tu vai ir vestido de rei. Está aqui meu cavalo, está aqui a minha espada, que eu já te dei lá no Quênio Sabino, está aqui a minha armadura, tu vai assim, e quem é que vai contigo? Aí todo mundo, todo mundo junto. Descemos para a guerra, peguemos, aí, leia o capítulo 19. Eles pegam a besta e o falso profeta e largam direto, irmão. Olha a raiva, irmão. Larga direto no lago de fogo, sem julgamento, sem nada. Vocês queriam matar os 2 profetas de Deus, os maiores profetas que Deus já teve fora o Mombrana. Vocês mataram eles e querem matar agora o Benjamim? Vem cá. Larga direto no lago de fogo e vão ficar fritando lá no milênio depois. Aí Jesus vem. Depois disso... Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. A terra limpa, o diabo preso, a besta e o falso profeta no lago de fogo. Aí Jesus vem para ser adorado por todas as nações, a terça parte das que sobraram disso tudo. Deu para entender o plano um pouquinho? Vamos ficar em pé então, meus irmãos. Aleluia! Eu amo Jesus, irmão. Eu acho que eu consegui cobrir aqui.
esse plano. Mas é um plano maravilhoso, né, irmão? E é aquela coisa, como o Brana fala, né? Mesmo que a gente não entenda todas essas coisas, a gente vai viver elas. A gente vai estar lá. A gente vai estar lá, irmão. Vai estar lá e vai ser bonito demais. Vai ser maravilhoso. Quer pegar aqui, irmão? Mas muito obrigado. E que Deus continue abençoando você, nos abençoando, nos ajudando. E eu sei que às vezes as coisas parecem um pouco complicadas, mas é que elas são, na verdade elas são fáceis de entender, né? É o homem que dá uma complicada, né? O homem sempre consegue dar uma complicada a mais. Eu digo às vezes por mim. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos crer. Vamos crer de todo o nosso coração. Deus tem nos ajudado bastante. E a gente tem que agradecer a Ele, né? Mais, né? Ser mais devoto, ser mais crente, testemunhar mais. A gente sabe que tem gente fora. A gente sabe disso, tem gente fora. Se não tivesse gente fora, a gente não já tinha ido embora. Então tem gente que está fora ainda, né? Então, por essas pessoas que estão fora, a gente também tem que esticar a mão para fora. Não é só pensar em nós que estamos dentro, né? Esticar a mão para fora para poder puxar as pessoas para dentro, né? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus eterno, muito obrigado, Senhor. O Senhor nos deu um final de semana corrido, Senhor. Nossa, mas foi maravilhoso, Senhor. A gente olha tudo que o Senhor tem nos ajudado, tudo que o Senhor tem feito, Pai. Ó, Pai, eu fico grato demais, Senhor. Ó, grato mesmo, Pai, porque nós não merecemos nada disso, Senhor. Ó, Senhor, não merecemos a cura, o Senhor tem curado nossos corpos. Nossos corpos são bem débeis, Pai. Nós estamos ficando mais velhos, quanto mais velho, mais problemas, Pai. Mas o Senhor tem nos curado, o Senhor tem dado esse bálsamo de cura. Ó, Senhor, o Senhor tem nos abençoado, Pai, com bênçãos naturais, Pai. O Senhor tem nos abençoado com bênçãos espirituais, Pai. Ó, Pai, nós somos gratos por isso, Pai. Ó, Pai, eu peço que o Senhor derrame da Tua revelação nos corações dos Teus filhos, Pai. Ó, Senhor, porque eu sei que é isso que fará a diferença naquele dia, Pai. Ó, Pai, a diferença será essa, Pai. O Senhor vai derramar a revelação no coração dos Teus filhos, eles vão entender, vão ver, Senhor, vão crer de todo o coração, Senhor. Ó, Senhor, eles vão querer almejar essas coisas, Pai. Pai, que o Senhor possa ajudar-nos. Ó, Pai, ó, Senhor, nos ajuda. Continua nos abençoando, Pai. Ó, Senhor, nós vamos ter uma semana agora, Pai. Não permita que o diabo tire essas coisas de nós. Permita que a gente continue remoendo essas coisas, Pai. Remoendo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Que nós cremos que isso é uma preparação para nós irmos embora, Pai. Ó, Pai, é isso que o Teu profeta veio fazer, Senhor. No fim das contas, é isso, Senhor. Ele veio nos preparar para nós ir para o céu, Senhor. Ó, Pai, então nos ajuda a continuar essa preparação, porque o Teu profeta não está mais aqui, Pai. Mas nós temos a Sua mensagem, Pai. Ó, Pai, a Sua mensagem é grande, Pai, é maravilhosa, é extensa, Pai. Ó, Senhor, nos ajuda a poder transmitir isso para o povo de uma forma mais fácil de compreender, Pai. Pai, abençoa cada um de nós, eu te peço, abençoa os irmãos que ouviram pelo veículo chamado internet, Pai. Ó, Pai, nos ajuda, continua nos abençoando, nos ajudando, nos guardando. É o que eu te peço no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Bom, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mozequias, por favor. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia,